Nos últimos anos tem havido um desejo e interesse muito grande por conhecimento bíblico, doutrinário e teológico. Há um despertamento teológico acontecendo entre os crentes da igreja brasileira que desejam interpretar corretamente a Escritura, conhecer com profundidade as grandes doutrinas, as doutrinas centrais da nossa fé cristã. E se tem um tema que ainda desperta muita curiosidade e é muito polêmico entre os cristãos, é o dom de línguas, o falar em línguas estranhas. Esse dom ainda é para os tempos de hoje? Como é que esse dom funciona ou como é que ele se manifesta? Nós devemos ainda buscar esse dom hoje? Esse dom é útil nos nossos dias? Hoje, quem mais propaga o dom de falar em línguas é a igreja carismática, que entende que o dom deve ser buscado e que o dom é para aqueles que foram batizados com o Espírito Santo e tem o falar em línguas como evidência. Mas é assim que a Bíblia ensina? O que a Bíblia tem a dizer sobre o falar em línguas? São línguas estáticas, ininteligíveis ou são idiomas? Bom, antes de nós entrarmos onde tudo começou, eu quero dizer que se o dom de línguas é para hoje e se o dom de línguas é como muitas pessoas dizem que é, ele não está sendo obedecido como a Escritura diz. Primeiro, o que aqueles que afirmam que o dom é para hoje dizem é que todos que são batizados com o Espírito Santo devem falar em línguas, que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Aí já vai o primeiro equívoco, porque em 1 Coríntios capítulo 12, verso 30, Paulo vai dizer: são todos apóstolos, operam todos sinais, falam todos em outras línguas? Paulo está dizendo, é evidente que não. O Espírito Santo é quem distribui os dons e conforme a sua vontade soberana para cada um conforme a necessidade e o seu chamado respectivo. Nesse sentido, a Bíblia contraria esse ensinamento que todos devem falar em línguas. Não necessariamente, assim como não eram todos apóstolos, não tinham todos dom de curar, nem todos dom de fazer sinais. Esse é o primeiro equívoco. O segundo equívoco é que se o dom fosse praticado nos dias de hoje, o 1 Coríntios capítulo 14, que vai moderar isso, diz que as línguas só poderiam ser faladas entre 2 e 3 pessoas no máximo e alternadamente, uma após a outra. E não é isso que nós vemos nas igrejas de hoje. Todos falam em línguas ao mesmo tempo, desobedecendo o princípio que Paulo ensinou. A outra coisa também que Paulo ensina é que se houvesse esse dom nos dias de hoje, só deveria ser usado se houvesse quem interpretasse. Então não poderia ser pronunciada línguas em um culto público se não tivesse um intérprete. E também não é isso que nós vemos. As línguas são faladas por muitas pessoas ao mesmo tempo, sem interpretação. A outra coisa que o movimento ensina parece ser uma obsessão por esse dom, uma busca desenfreada por esse dom, dando uma importância a ele que a Bíblia não dá. Quando Paulo vai listar os dons espirituais em Coríntios 12, coloca o dom de línguas em último lugar, não dando a ele tanta importância, e sim ao dom de profetizar, que é expor, pregar a palavra de Deus, consolando, exortando e ensinando. Mas o que se ensina hoje é uma busca frenética, desenfreada por esse dom, dando a importância a ele que a Bíblia não deu. Nesse sentido, fica muito claro que ainda que o dom de línguas fosse para os nossos dias, ele não estaria sendo usado como a Bíblia ordena, como os textos de Coríntios 12 e 14 ensinam que eles deveriam ser usados. Agora vamos ver onde tudo começou, onde nós temos a primeira menção do dom de línguas estranhas.
Isso está registrado em Atos capítulo 2. Esse texto narra a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. É o cumprimento da profecia de Joel, que derramaria o Espírito sobre toda a carne. Vamos ver o que Atos 2 diz a esse respeito. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o que era a festa de Pentecostes? Era uma festa judaica e não cristã. Era o 50º dia após a Páscoa, que celebrava, era uma festa que celebrava as primeiras colheitas, os primeiros frutos. Assim, com a descida do Espírito Santo, vai haver as primeiras conversões para a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo vai ser iniciada. Por isso, o Espírito Santo é derramado nesta festa judaica, simbolizando as primeiras conversões. E o texto diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Então o primeiro sinal para mostrar o cumprimento da profecia de Joel é um som como de um vento. Não veio um vento sobre o lugar e não foi necessariamente o som de um vento. O som como de um vento, parecido com de um vento. Então o primeiro sinal é o que eles ouviram, um sinal no som, nos ouvidos. E o texto diz: e encheu toda a casa onde estavam reunidos, e apareceram distribuída entre eles línguas como de fogo. Não foram línguas de fogo. O segundo sinal é visível. Eles viram algumas formas parecidas com línguas de fogo, que pareciam, e desceram sobre eles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e então passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então o Espírito Santo desceu sobre eles e estiveram esses sinais: som como de um vento e línguas como de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Agora, que línguas eram essas que os apóstolos, os discípulos começaram a falar? Eram línguas estáticas? Eram línguas ininteligíveis? Eram línguas de anjos? O texto prossegue e nós saberemos que línguas eram essas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus piedosos, estavam habitando temporariamente judeus vindos de todas as nações debaixo do céu. Então estavam habitando judeus estrangeiros. Por quê? Temos que voltar um pouquinho na história para entendermos isso. Lembra do cativeiro babilônico? Sob Nabucodonosor? Os judeus ficaram 70 anos cativos na Babilônia. A Babilônia caindo, Ciro da Pérsia governando, promulga um decreto permitindo que os judeus voltassem para a sua terra. Mas muitos judeus não voltam e se dispersam para as nações e ficam anos. Muitos desses judeus não falavam o hebraico, falavam outros idiomas. E quando aconteciam as principais festas judaicas, esses judeus que moravam em outras partes do mundo e que falavam outras línguas se reuniam em Jerusalém para adorar. E eles estavam ali nessa ocasião que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Verso 6: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Então eles começaram a ver aqueles discípulos falando em várias línguas. E esses judeus de outras nações ficaram perplexos. Por que eles ficaram perplexos? Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. A perplexidade foi porque eles ouviram esses judeus falando nos seus idiomas, no idioma de cada estrangeiro, de cada judeu estrangeiro que ali estava. Verso 7: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos
falar cada um em nossa própria língua materna. Eles ficaram impressionados aqui por duas razões. Primeiro, não são esses judeus galileus. Judeus galileus eram judeus simples, eram como se fossem caipiras, pessoas muito simples, que mal falavam o hebraico, quanto muito o aramaico. Então não eram pessoas letradas, então eles ficaram impactados de serem pessoas simples, pessoas caipiras, e que estavam falando a nossa própria língua materna. Então, o que quer dizer língua materna? Se nós trouxéssemos para os dias de hoje, haviam ali judeus estrangeiros da Espanha, do Egito, haviam judeus dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da África. Eles estavam impressionados porque ouviram pessoas simples falando em alemão, em egípcio, em árabe, em português, em italiano, sem que nunca tivessem estudado. Então aqui está uma prova que não eram línguas estáticas nem línguas dos anjos, que o dom que os discípulos receberam em Atos 2 era o dom de falar outros idiomas conhecidos, sem nunca ter estudado. Isso vai se comprovar no verso seguinte, verso 9. Pois somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, crentes e arábios. Veja só, aqui está uma prova que era as línguas dos habitantes destes países que os discípulos estavam falando. Eram línguas árabes, romanas, era latim. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? O que estava acontecendo aqui era uma Babel às avessas, uma Babel ao contrário. Na época, em Gênesis capítulo 11, todos falavam uma só língua, um só idioma. Veio então a confusão das línguas e passou a haver várias línguas de modo que as pessoas não se entendiam. Aqui foi o contrário. E isso é um sinal para os gentios. O Senhor estava anunciando que a promessa de Abraão, que em ti serão benditas todas as nações da terra, finalmente chegou pela descida do Espírito Santo. E que a aliança, a promessa e o evangelho não estaria restrito somente aos judeus, mas agora povos, tribos e línguas de todo o mundo. Então está provado que em Atos 2, o dom de falar em línguas era o dom de falar idiomas conhecidos, idiomas estrangeiros. Língua estranha, então, é língua estrangeira. Mas você pode me dizer, não, eu concordo com o senhor. Há uma vertente que diz que há dois tipos de línguas e há dois tipos de dons. O dom de Atos 2 era um dom concedido a falar idiomas, mas o dom de Coríntios 12 e 14 era de falar línguas estáticas, de edificação pessoal, era o dom para ser usado na igreja. Será que é isso mesmo? Eu acredito que não. Quando nós entramos em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, que Paulo está tratando ali também do dom de línguas, Paulo não parece fazer distinção do dom de Atos capítulo 2. Paulo usa esses capítulos para moderar o uso do dom, para regulamentar o uso do dom que estava sendo mal utilizado na igreja de Corinto. Tanto é o mesmo dom que no capítulo 14, que ele vai tratar do dom de línguas, ele mostra no que consiste esse dom. Ele diz aqui, 1 Coríntios 14, verso 20, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. Sim, sede crianças quanto ao juízo, sede homens amadurecidos.
verso 21. Na lei não está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão. De sorte que as línguas constituem um sinal para os, não para os crentes, mas para os incrédulos. Ou seja, aqui está claro que Paulo está tratando em 1 Coríntios 14 do mesmo dom que os discípulos receberam em Atos capítulo 2. O dom de falar idiomas e não de falar línguas estáticas. E que esse dom é um sinal para os incrédulos. Porque o que os discípulos falaram em Atos capítulo 2? As grandezas de Deus, o evangelho, a obra de Deus em enviar seu filho e morrer pelos pecadores. É estes que precisavam serem alcançados. Por isso o dom de línguas é para ser usado para os gentios. Por exemplo, como eles cumpririam o desejo de Jesus em Atos 1:8? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24. Em Atos 1:8, recebereis poder, no grego virtude, e ser-me-eis minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Como eles iriam testemunhar, ser testemunhas? Em Samaria e até nos confins da terra, se eles não conheciam os idiomas dessas outras nações. É através do dom de línguas. Eles receberiam o dom de falar em idiomas que nunca estudaram, para pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até nos confins da terra, para povos de outras línguas, com o dom que receberam de falar em outras línguas, em outros idiomas. É isso que se trata. Mas talvez você também me pergunte: não, mas Paulo diz que a oração em língua é para minha edificação. Eu não preciso usar o dom de línguas só para pregar ou para entregar uma mensagem, tendo um intérprete. Eu posso orar em línguas para minha edificação. Bom, eu não vejo em momento algum a Bíblia se referir ao dom de línguas como oração para edificação pessoal. Muitas pessoas oram em línguas sozinhas, nos seus quartos ou em cultos, ou em momentos devocionais para edificação pessoal. Mas o dom de falar em línguas não era um dom para orar, não era um dom para ser usado em forma de oração para minha edificação pessoal. O dom de línguas é para transmitir uma mensagem para um público estrangeiro na língua estrangeira. Não é feito para oração em momento nenhum. Mas o que dizer de 1 Coríntios 14, que diz: porque quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala em mistérios, mas o que profetiza fala a homens. Verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Aqui, Bom, vamos interpretar o que Paulo está dizendo novamente. Ele está repreendendo os coríntios por fazer o uso inadequado do dom de línguas. Então, quando ele diz aqui: pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende. Paulo está dizendo: você está numa igreja brasileira, usando o dom de línguas para falar grego, ninguém está te entendendo, a não ser Deus, que conhece todas as línguas. Paulo está sendo irônico. Por que está falando em línguas por uma igreja brasileira, se você é brasileiro? Quando você usa esse dom de falar em alemão, em árabe, em egípcio, para um público exclusivamente brasileiro, ninguém entende, porque ninguém fala alemão. Só Deus que está te compreendendo, porque Deus conhece todas as línguas. E o texto diz: e em espírito fala mistérios. Muita gente diz: não, que língua é essa que você está falando? Bom, eu não conheço, eu estou falando em mistério com Deus. O que é mistério? Uma coisa que esteve oculta e depois vem ser revelada. Os discípulos usavam o dom de línguas
para falar os mistérios de Deus que agora estavam sendo revelados. A obra de Cristo, a vinda de Cristo, a descida do Espírito Santo. Não tem nada a ver com o mistério que eu não compreendo e que continuará um mistério. Não. Quem fala em línguas, fala a um público estrangeiro aquilo que teve oculto, mistérios, mas que agora está sendo revelado, o Evangelho de Cristo, as grandezas de Deus. Mas vamos para o versículo seguinte. Verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Aí, tá vendo, pastor? Eu oro em línguas em particular para minha edificação pessoal. Paulo, mais uma vez, está sendo irônico. Veja só, se você está falando em língua, se você está usando o dom para falar numa língua que ninguém entende na sua comunidade, então ninguém é edificado. Você está se exibindo dessa forma. Portanto, é isso que Paulo está ensinando. Quem fala em outra língua, em outro idioma, não está edificando a ninguém, mas está chamando atenção para si próprio, está se exibindo. E não tem nada a ver com edificação pessoal, orando privativamente em línguas estranhas. Porque a língua, como eu já disse, é um dom para comunicar a mensagem para um povo estrangeiro. Não é um dom para eu orar em particular. Portanto, é errado dizer oração em língua. Deveria ser pregação em língua. Deveria ser comunicar a mensagem em língua. Deveria ser partilhar a pregação em língua estrangeira. E jamais dizer oração em língua. Então fica claro no capítulo 14 de 1 Coríntios que Paulo está regulamentando o dom de línguas e em momento algum ele está fazendo distinção do dom de Coríntios com o dom de Atos capítulo 2. Fica claro que são os mesmos dons, se trata do mesmo dom. E o que Paulo está fazendo aqui é mostrando para eles que é inútil a utilização desse dom quando não há um intérprete, uma interpretação. Mas você pode me indagar dizendo, não, pastor, e 1 Coríntios capítulo 13, falar em mistério, orar em línguas privativamente, é falar a língua dos anjos. Por isso que eu não entendo, por isso que é ininteligível. É uma linguagem que não adianta procurar aqui na gramática humana, nos dicionários humanos, na língua humana. Se trata de uma língua angelical, de uma língua celestial. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que todas as vezes que os anjos falam nas Escrituras, eles falam na linguagem que os homens entendem, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Quando há uma aparição de um anjo e um anjo se comunicando com o homem, ele fala na mesma língua do homem, sem que haja intérprete e pelos homens compreendido. Então, primeira coisa. Segundo, Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, ele está querendo dar ênfase no amor, a importância do amor e a superioridade do amor nos dons. E quando ele vai dizer no verso 1, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu nada serei, Paulo está usando uma hipérbole. Ele não está dizendo que ele poderia falar a língua dos anjos, ou que sequer existe essa língua dos anjos, e que ela pode ser aprendida ou falada. O que é hipérbole? Hipérbole é usar um exagero. Por exemplo, quando a mãe fala com o filho, arruma o teu quarto, e ele não vai. Eu já te disse 1000 vezes, arruma o teu quarto. Ela não disse 1999 mais uma, mas ela usou uma hipérbole para enfatizar o exagero. Paulo a mesma coisa. Ainda que eu tivesse vários dons, ainda que eu tivesse poder de curar todos os doentes, ainda que eu falasse várias línguas, até a língua de anjos, sem amor nada seria. Então Paulo está dizendo, se eu falasse os idiomas mais bonitos, até os idiomas celestes, se eu fosse capaz de tal coisa, sem amor nada seria. Então Paulo está dizendo que está usando uma hipérbole para enfatizar o amor e dizendo, se é que existe uma língua angelical e se eu pudesse falar, não que ele poderia, mas ainda que eu pudesse, sem o amor nada disso me adiantaria. Então, falar em línguas de Atos 2 ou de Coríntios 12 e 14 não é falar línguas de anjos, novamente, é falar idiomas nunca estudado,
estudados idiomas estrangeiros. Nesse sentido, 1 Coríntios 14, Paulo está regulamentando esse dom e dizendo que se for para usá-lo em uma comunidade nativa, só pode ser feito se tiver um intérprete. Porque que valor tem eu comunicar uma mensagem em grego para um público brasileiro? Eu só poderia fazer isso se eu tivesse alguém com o dom de interpretar a minha mensagem do grego para o brasileiro. Seria esse o caso. Mas mesmo assim, Paulo diz que preferiria que eles profetizassem, ou seja, usa o púlpito para pregar a palavra na sua própria língua, brasileiros falando para brasileiros. Eu não preciso que um brasileiro use o dom de falar em línguas para falar em grego a um público brasileiro e ter que haver um intérprete para traduzir a mensagem grega de um brasileiro para os brasileiros. É isso que estava acontecendo na igreja de Corinto, o uso desordenado dos dons. Portanto, queridos irmãos, fica claro que em momento algum na Escritura a Bíblia demonstra o dom de línguas como sendo línguas estáticas, línguas ininteligíveis, línguas de anjos. Esse dom foi usado nos primeiros séculos para a expansão do reino de Deus, um sinal de juízo contra os judeus, dizendo: agora o evangelho, a aliança será estendida para além das fronteiras de Israel, para os gentios. E uma das maneiras é que os discípulos serão dotados de uma capacidade de anunciar a mensagem nas suas próprias línguas, sem que nunca tivessem estudado. Então o evangelho vai se expandir e muitos dos discípulos começam a pregar em várias nações, no idioma deles, recebido esse dom pelo Espírito Santo. Esse dom é para os dias de hoje? Esse dom ainda está em vigor? E uma vez que o cânon das Escrituras vai se fechando, esse dom vai entrando em desuso, porque ele está na categoria dos dons revelacionais. Lembre-se, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito na época dos apóstolos, não havia ainda sido compilado. Era necessário então esses dons para o avanço da Igreja de Cristo e para comunicar as mensagens da parte de Deus. Mas uma vez que o Evangelho foi sendo propagado e mais pessoas foram se convertendo e o cânon das Escrituras foi completo, não havia mais necessidade deste dom revelacional. E hoje a maneira que nós temos de comunicar a mensagem de Deus é fazendo traduções da Bíblia para as mais diversas línguas, aprendendo idiomas e enviando missionários para os 4 cantos da terra. É assim que nós anunciamos a mensagem já revelada, já consumada, já completa de Cristo a todo mundo. Bom, passando então rapidamente por esses textos, como nós passamos aqui, parece ficar claro que a igreja atual não está fazendo uso adequado desse dom, como a Bíblia menciona em Atos capítulo 2, em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Espero poder ter te ajudado. Eu sei que gastaremos muito mais tempo, porque o tema é vasto, é profundo, mas espero ter tirado a sua dúvida. Deus te abençoe, um grande abraço. Se você pode, compartilha esse vídeo.